E aí, pessoal, eu sou Eduardo Jardim e esse é mais um Jogo Falado, trazendo para vocês mais uma personalidade do futebol. Hoje, como vocês já podem ver aqui, eu vou apresentar esse cara que é ídolo do Corinthians, a molecada que é mais nova. Eu sou mais novo, mas eu conheço porque eu tenho obrigação de estudar o futebol, é claro. Mas essa molecada aí que mais nova, que talvez não conheça, depois dessa entrevista vai lá procurar, porque esse aqui jogava demais. Zenon, um ídolo do Corinthians, camisa 10 da democracia corintiana, campeão brasileiro pelo Guarani. Muita coisa aí na carreira que ele vai falar pra gente. Zenon, muito obrigado pelo convite e por aceitar para participar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Edu. Um grande abraço para você, um grande abraço aí para os nossos internautas. É sempre muito bom bater um papo, né? Relembrar, enfim, histórias. Quando você procura alguém, esse alguém tem que ter alguma história, né? Tem que ter deixado pelo menos um legado nos clubes que passou, né? Então eu me considero isso. Acho que todo clube que eu passei, eu deixei a minha marca, e por isso que até hoje, eu já com quase 70 anos, sou lembrado ainda por muitas emissoras, enfim, por lives e tudo mais. Isso é verdade. O meu padrinho, até um abraço para ele, meu padrinho é fãzaço seu. Quando eu falei assim, vou entrevistar o Zenon, ele falou, é mentira. Eu falei, então tu aguarda aí que eu vou mandar semana que vem para tu ver. Vou mostrar pro velho hoje, quero ver. Maravilha. Zenon, cara, eu queria falar, primeiro, o começo da sua carreira. Você começou lá no Avaí, que é um clube também muito tradicional, claro, não é um clube de massa igual o Corinthians, mas tem muita tradição, principalmente do estado de Santa Catarina. Me fala como é que foi o começo da sua carreira, quem te descobriu, né, para o futebol, como é que foi esse início? Bom, na realidade eu não iniciei no Avaí, né? Eu iniciei no Hercílio Luz, da cidade de Tubarão, a cidade de Santa Catarina. Foi lá que eu dei meus primeiros passos no mundo da bola, no Hercílio Luz. Isso em 1971, né? E eu entrei no futebol por acaso, para você ter ideia. Não pensava em ser atleta profissional de futebol, não. Minhas ambições eram outras, né? Mas aquele lá de cima falou assim, você vai ser atleta profissional de futebol. Então, eu estava lá assistindo um treino do time da minha cidade, e aí faltou um atleta para fazer o 11 contra 11. Eles me viram lá atrás do gol, me chamaram para entrar lá para fazer o 11 contra 11. Assim iniciou minha carreira como atleta profissional de futebol. E você chegou a atuar no profissional também do Hercílio, antes de ir para o Avaí? Não, eu já me tornei profissional naquele treino que eu participei no Hercílio Luz. Fiz apenas um treino no Hercílio Luz. E nem era juvenil, não era nada. Eu era apenas um menino catando bola lá para os caras que estavam fazendo um chute a gol. E aí, na hora do 11 contra 11, faltou um atleta. E aí eles me viram lá e me convidaram para entrar no treino deles. Eu entrei e me tornei atleta profissional de futebol. E depois você ficou lá até 72, 73 e foi para o Avaí, foi isso? Isso. Eu fiquei 1 ano e meio no Hercílio Luz e em 73 o Avaí me contratou. Fez a negociação com o Hercílio Luz. Eu acabei indo para o Avaí. O Avaí fazia anos, mais de 20 anos, que não era campeão catarinense. E cheguei lá, arrumei a casa e fomos campeões catarinense em 1973. E depois, Zenon, você era um cara, pelo menos eu considero você assim, você até me corrija se estiver errado, era um cara que era aquele camisa 10 clássico, né? Um articulador de bola parada, lançamento excelente. Você acabou indo para o Avaí depois, que é até hoje o único clube do interior campeão brasileiro, né? Você foi campeão... Guarani, né? Guarani. Sim, o Guarani. Depois do Avaí, você foi para o Guarani. E lá você foi campeão, tinha um timaço, tinha um atacante como o Careca também, que era fera demais, né? E vocês bateram um internacional do Rubens Minelli, né? Que era também um timaço. Conta pra mim como é que foi essa passagem por lá, e especificamente esse ano de 78, que eu acredito que tenha sido um divisor de águas, talvez, aí na carreira de vocês que estavam naquele elenco, né? Bom, aí eu cheguei no Guarani em 76, né? Com a negociação com o Avaí. Em 76 mesmo, eu já fui campeão do primeiro turno do Campeonato Paulista.
pelo Guarani, derrubamos todos os grandes, mas não conseguimos disputar uma final porque mudaram o regulamento naquele ano. Naquele tempo era campeão do primeiro turno contra campeão do segundo turno. Eu acho que eles viram que o Guarani era muito forte, derrubaram o regulamento e aí tiraram esse negócio de campeão do primeiro turno, campeão do segundo turno. Nós ficamos apenas com o título de campeão do primeiro turno. E ali começou praticamente a ser formado aquele time para 78, né? 77 a gente teve um campeonato brasileiro razoável apenas, e isso fez com que a diretoria realizasse novas contratações para a temporada de 1978. E as contratações, elas foram bem sucedidas, porque chegaram os jogadores e se deram muito bem na hora que entraram no time, e principalmente o Careca, né, com 17 anos, o Careca não era titular em 78. Quem era titular era o falecido Adriano. Era um baita jogador que veio a falecer depois, né, mas não naquele ano, foi 3, 4 anos depois. E aí o Careca, num jogo que é para lá de especial, num jogo contra a Ponte Preta, derby campineiro, o Careca entrou e fez a diferença. Fez 2 gols, vencemos a Ponte por 2-0, e dali para frente, meu amigo, fomos passando de fase naquele campeonato brasileiro, porque era um campeonato dividido em 8 grupos, um negócio assim, e passavam 2 de fase, fomos passando, até chegar nessa partida aí contra o Internacional. Você, nessa partida, fez um gol espetacular, né, no 3-0. Eu vou até colocar o gol aqui, que provavelmente vai passar enquanto você está falando. E eu vi até numa entrevista anterior sua que você falou que esse foi o jogo que vocês viram que dava para chegar, que dava para ser campeão, porque o Inter era o grande time da época, né? Essa confiança que vocês adquiriram, ela foi justamente depois dessa partida, ou vocês já vinham maturando essa ideia, falando, olha, nosso time é muito bom mesmo, dá para chegar, ou como é que foi isso? Não, a gente não pensava nunca em chegar a disputar títulos de campeonato brasileiro. Nossa intenção era permanecer na divisão e apenas participar do campeonato brasileiro. Mas nesse jogo especificamente, quando nós vencemos a equipe do Internacional por 3-0, fora o baile que a gente deu, a partir desse jogo, sim, aí nós passamos a acreditar que poderíamos, sim, chegar a disputar o título do Campeonato Brasileiro, porque o Internacional era o grande candidato à conquista desse título, porque tinha um time fantástico. Ele vinha de bicampeonato, né, 7-5, 7-6, aí teve ele perdeu em 77, mas basicamente era o mesmo time em 78, né? E a gente passando pelo Internacional, isso nos deu uma confiança muito grande, né? E a partir do Inter, foi só vitória, cara. Só vitória. Não tivemos mais nem um empate, nada. Até hoje, a gente detém um recorde de 12 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Ninguém quebrou ainda esse recorde. E não disputamos 38 jogos. Disputamos apenas 32 jogos no Campeonato Brasileiro. Que já incluía a fase do mata-mata, né? Que vocês disputaram a final até contra o Palmeiras, né? Você fez um gol nessa final, né, Zenon? Foi de pênalti até. Eu queria que você falasse também como foi essa final, qual é a sensação de fazer um gol na final do Campeonato Brasileiro, ainda mais que contra um grande time como é o Palmeiras, né? E você no Guarani na época, pegando um time mais tradicional do estado, né? Como é que foi essa sensação para você? Como você bem disse, era apenas um time de tradição, mas não tinha melhor time que o nosso, não. Não tinha. Quando nós passamos pelo Vasco na semifinal, aquele Vasco também muito forte, de Roberto Dinamite, Marco Antônio, lateral esquerdo, Orlando Lelé, um time fantástico, o Vasco, né? E nós conseguimos 2 vitórias em cima do Vasco, né? Aqui no Brinco e depois no Maracanã. E aí veio esse jogo da final contra o Palmeiras, mas ali nós já chegamos muito confiantes,
e já com aquele ar e já respirando o título de 78, cara. Porque depois que nós passamos por esses times que eu falei, a Internacional, Vasco da Gama, não tinha mais ninguém para parar nós. Não tinha mais ninguém para parar nós. Então, nesse jogo contra o Palmeiras, nós entramos em campo, dominamos o jogo, fomos melhores que o Palmeiras, vencemos por 1-0, poderia ter feito mais, né? E aí viemos para Campinas podendo perder até por 1-0, para você ter ideia, que a gente já era campeão. Então, foi uma partida extremamente fantástica que o Guarani fez, tanto na primeira no Morumbi, como na segunda aqui no Brinco de Ouro. Vocês ganharam os 2 jogos, né? A ida com o gol seu e a volta com o gol do Careca, né? É bom lembrar pro pessoal. É isso aí. Como é que foi essa sensação de fazer esse gol na final, Zenon? Bom, teve um lance muito inusitado, né, nesse primeiro jogo da final, né? Que o Leão acabou agredindo o Careca, o Arnaldo César Coelho estava em cima do lance, expulsou o Leão e marcou a penalidade. E como o Palmeiras já tinha realizado as substituições, teve que ir para o gol um jogador de linha. E escolheram o Escurinho. O Escurinho que foi ser o goleiro na hora da minha cobrança de penalidade. Eu preferi o Leão. Eu preferi o Leão do gol do que o Escurinho, para você ter ideia. Eu falei, rapaz do céu, esse cara aí não é goleiro. Foi para baixo do gol, ali dos 3 paus. Já pensou se ele pega esse pênalti, rapaz? Começou a vir umas coisas na minha cabeça, né? Mas aí os jogadores do Guarani, principalmente o Zé Carlos, né, que era o mais experiente, veio, ó, vai tranquilo, bate como você sempre fez, que eu era o cobrador oficial de penalidades, né? Aí corri para a bola, eu sempre olhava muito para o goleiro, né, para a movimentação do goleiro, e aí que eu definia o meu canto, né? Eu não batia com canto definido, eu sempre bati pênalti no movimento do goleiro. E quando eu cheguei próximo da bola, ele já estava indo, né, para o lado direito, e aí eu toquei no seu lado esquerdo e ele acabou não saindo nem na foto. Essa história é curiosa, né? Porque o Leão era um grande goleiro, claro, mas é justamente isso que você falou. Por ele ser já um grande goleiro, provavelmente você já conhecia ele embaixo do gol, né? Como é que ele saía na bola, e acabou indo um jogador de linha para o gol. É uma surpresa. Imagina se ele pega, ia ficar marcado, né? Negativamente, claro. Com certeza. Com certeza. Se ele pega, ele estaria na história aí do futebol mundial, né? Uma final de campeonato brasileiro, né? Um goleiro de linha pegar uma penalidade, com certeza o Escurinho, que hoje já também não está mais entre nós, né? Infelizmente, faleceu, né? Mas ficaria mais famoso do que era, né? Na época. E depois disso, cara, você ficou no Guarani até 80 e foi para um tempo na Arábia, né? No Al-Ahly, se eu não me engano, né? Como é que foi? Hoje em dia, claro, é muito mais comum o jogador fazer isso, é muito mais globalizado o futebol, é claro. Mas naquela época, como é que era a diferença? O que foi mais difícil para você? A cultura? Talvez a comida? Não sei. Como é que foi? Bom, quando eu fui para a Arábia Saudita, né, a Arábia Saudita estava começando o futebol, né, ainda estava no embrião, né, o futebol árabe. Então, por isso que eles contrataram vários jogadores de muitos países, não foram só brasileiros que foram para lá. Eu joguei contra jogadores alemães, tunisianos, egípcios, né, muitos jogadores de vários países, né. E praticamente a gente foi para lá, daqui foi o Rivelino, Ailton Lira, teve mais um centroavante, o Dé, do Vasco da Gama, o Toninho, lateral direito, que era do Fluminense. Então a gente foi para a Arábia mais para ensinar, mais para ser um espelho do que aprender alguma coisa, né? Então esse foi o objetivo de ir para a Arábia Saudita. Houve uma boa contratação, houve uma boa negociação aqui com o Guarani de Campinas, e aí, lógico, não tive problemas de adaptação, me adaptei muito bem lá no Arle, fiquei lá 1 ano, e aí houve alguns probleminhas, aconteceram, né,
e eles fecharam o mercado para o jogador estrangeiro. Fecharam o mercado. E aí todos tiveram que vir embora. Eu dei sorte que o Corinthians apareceu lá e me comprou, e me contratou. E aí eu vim para o Corinthians no segundo semestre de 81. E já que você chegou no Corinthians, eu acredito que tenha sido a melhor passagem da sua carreira. Você ficou marcado, era um grande time, foi bicampeão paulista, ficou toda a questão da democracia corintiana. Quando aquele time foi montado, vocês já tinham esse pensamento da democracia? Ou foi se formando aos poucos? Era um timaço, né? O meio de campo, por exemplo, tinha você, Paulinho, Birubiru, Sócrates, só jogador fera, né? O Casagrande na frente, a Taliba. Esse pensamento foi se formando ao longo do tempo? Ou como é que foi partiu de vocês, jogadores, a ideia? Bom, esse projeto, né, que foi criado no Corinthians, isso foi criado em 1982, né? O projeto Democracia Corintiana. O nosso diretor de futebol era um cara muito inteligente, que está aí ainda, seu Adilson Monteiro Alves, que é o pai do presidente do Corinthians hoje, do Ilho, né? Sim. E ele veio com essa ideia da gente fazer alguma coisa diferente dentro do futebol. E nós vimos que a forma de governo e o povo brasileiro estava sendo muito oprimido, né, na época, pelo regime, que era a ditadura, né? Então, através do Adilson Monteiro Alves, de Sócrates, que era um cara espetacular, fora do comum, né? Que que almejavam outras coisas, praticamente foi a partir dos dois que foi colocado para o grupo essa situação de criar esse projeto Democracia Corintiana. E todos abraçaram a causa. Vamos sim, vamos criar esse projeto. Foi um projeto muito vitorioso, né, que a gente conquistou 2 títulos e brigamos fora do campo, fora das 4 linhas, pela redemocratização do país, né? Então, saíamos falando nas entrevistas sobre o que gostaríamos que a nossa forma de governo mudasse e tudo mais. Não era fácil, porque a gente teve que encarar alguns recadinhos que chegavam para a gente, né? Mas jamais baixamos a guarda, fomos firmes naquele objetivo que criamos, né? E conquistamos, de certa forma, contribuímos, né, para que a redemocratização do país acontecesse. Esse é um triste período da história do país, né? Infelizmente, espero que nunca volte mais um tipo desse igual. E vocês, na época, isso deu certo, claro. O elenco conquistou, o elenco era livre, né? Você vê muitas fotos com jogadores, com artistas, aproveitando e, claro, ganhando dentro de campo. Então, acho que pode ser considerado um sucesso, pelo menos na minha visão. Você acha que hoje em dia um tipo de estilo de comando assim, digamos assim, poderia dar certo atualmente, em um clube, seja o Corinthians ou qualquer outro do Brasil, é claro? Eu acho muito difícil, porque hoje os atletas eles são blindados demais, né? Hoje eles têm assessores, têm procuradores, enfim, empresários, que não deixam, né, o cara se expor, né? Tanto é que você nunca ouve assim, um atleta dar algum depoimento a respeito de governo, a respeito de alguma situação, né, do país. Então, eu acho muito difícil isso acontecer novamente, né? Um time de futebol abolir a concentração. Nós nos apresentávamos no dia dos jogos, né? E isso aí tinha muita gente que não engolia, né? Tinha muita gente que não engolia, parte da imprensa, a parte de torcida, deixar os caras livres na noite e tudo mais. Esses caras vão bagunçar na noite, né? E como é que vão jogar no outro dia? Só que não era assim, né? Nós sabíamos
da nossa responsabilidade, do que criamos, né? Do projeto que criamos. Então, eu te diria que a nossa responsabilidade, ela aumentou para buscar resultados dentro de campo e para fortalecer o projeto da democracia. E, claro, isso deu muito certo, sempre, como o Zenon bem pontuou, sempre sabendo da responsabilidade e entregando ainda dentro de campo, né? Não adiantava nada se vocês tivessem sido livres, avacalhassem na noite, por exemplo, e não conseguissem jogar, né, Zenon? Vocês conseguiam entregar dentro de campo. Sim, sim, e foi isso que fortaleceu a democracia, né? Porque nós fomos, em 82, quando iniciamos, nós fomos campeões do Campeonato Paulista e chegamos em semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, né? Em 83, a mesma coisa, fomos campeão, repetimos a dose, só que não chegamos na semifinal do Brasileiro porque houve um tropeço do Guarani aqui em Campinas e aí acabamos sendo eliminados, porque naquela rodada, para você ter ideia, nós vencemos o Flamengo, o time forte do Flamengo, que inclusive foi campeão brasileiro, nós vencemos o Flamengo por 4-1 no Morumbi, e contávamos com pelo menos um empate do Guarani em Campinas contra o Goiás. E o Goiás acabou vencendo o Guarani e nós ficamos de fora da sequência do Campeonato Brasileiro. 84, da mesma forma, disputamos o título do Campeonato Paulista, né, contra o Santos, e aí o Santos foi campeão com uma arbitragem muito louca do Aragão, né, doida demais, e chegamos também na semifinal do Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense. E vocês, até falar de 84, foi até considerado uma geração que, falando do Santos, né, que foi campeão até, foi o último título importante, né, antes do Brasileiro de 2002, depois o Santos ficou numa fila, mas eu acho que, na minha visão, pelo menos o Corinthians era favorito aquele ano, né? Você já falou da arbitragem. Vocês esperavam realmente comemorar o Tri Paulista aquele ano, Zenon? Esperavam, não, claro, sempre respeitando o adversário. Sim. O Santos tinha um ótimo time também, comandado lá pelo Serginho Chulapa, né? Mas nós, pela forma como nós chegamos para disputar aquele título, foi algo impressionante. Nós estávamos 11 pontos atrás do Palmeiras, para você ter ideia. 11 pontos. Então, nós tínhamos que ganhar todos os jogos e o Palmeiras tropeçar em alguns deles. O Palmeiras tropeçou, nós não tropeçamos, ultrapassamos o Palmeiras e chegamos com muita moral para disputar aquela final contra o Santos. Só que o Santos tinha a vantagem do empate, por ter feito a melhor campanha. Então, nós necessitávamos vencer a partida. E poderíamos ter vencido a partida caso o árbitro apitasse de forma correta, coisa que, na minha opinião, ele não fez. Ele não fez. Na dúvida, a bola era para o Santos, sempre. Na dúvida, a bola era para o Santos. Fizeram um gol legal, tudo bem, o gol do Santos foi legal, sem reclamação nenhuma, mas até o momento do gol do Santos, pelo menos aconteceram umas 2 penalidades ao nosso favor. Uma em cima de mim, logo no primeiro tempo, que ele não deu, e a outra no segundo tempo, em cima do centroavante Lima, né? Que poderia ter mudado a história daquele Campeonato Paulista. E você, já que você tocou no assunto de arbitragem, Zenon, você é comentarista hoje em dia, certo? Sim, faz 37 anos. Você, claro, já deve ter lidado muito com comentar polêmicas de arbitragem aqui do Brasil, que infelizmente é muito comum. Já que você tocou nesse ponto, eu queria especificar do VAR, né? O VAR aí que chegou no Brasil há pouco tempo, já teve problemas, muita gente é a favor, muita gente é contra. Eu queria saber a sua opinião sobre o VAR no geral e sobre a arbitragem brasileira. O que você está achando, se é bem executado, se é uma boa ferramenta, enfim. Não, eu sou a favor do VAR, com certeza. Se tivesse VAR em 84, a história do jogo poderia ter sido mudada, entendeu? Eu sou muito a favor do VAR, muito.
Eu acho que o VAR ele diminui as injustiças, os erros, né, que acontecem durante a partida de futebol, né? Então ele veio para ajudar, sim, o futebol de uma forma geral. Agora tem que ter um pouco mais de sintonia da arbitragem com os caras que ficam lá com a aparelhagem. Parece que às vezes eles destoam nisso, né? Eles não chegam no mesmo denominador comum. Então cada um tem uma opinião. E nós já vimos algumas situações dessa dentro do campeonato, né? E, por exemplo, eu vou citar um jogo aí para você. Nós tivemos aí, recentemente, o Avaí jogando contra o Internacional de Porto Alegre. A árbitra, né, que foi a árbitra na partida, a Edna, ela deu 5 minutos de desconto no final. Uhum. Já tinha dado os 50 minutos, né? Ela já poderia ter encerrado o jogo. Isso estava num lateral do Avaí, a bola parada. O cronômetro já marcava 50 minutos e ela deixou bater o lateral, aí a bola correu aos 50 minutos e 25 segundos a mais daquele tempo que ela tinha dado, aconteceu o pênalti do Internacional. E o Internacional venceu o Avaí. Você não acha que isso também é muito boa vontade, às vezes, que tem para com os grandes clubes? Né? Eu não digo nem só o Inter, claro. Todos os grandes clubes normalmente já tiveram algum benefício a seu favor, claro. E nessa, muitas vezes, os clubes de menor expressão nacional, né, saem prejudicados. Não, eu não vejo assim, favorecimento. Eu não vejo favorecimento para esse ou para aquele time, para aquele clube. Eu vejo assim, é o erro mesmo, é o erro do árbitro do assistente, né? Em marcar alguma coisa que não é irregular, ou às vezes é irregular e não é marcado, né? Então eu não vejo que exista favorecimento. Existe sim o erro do árbitro ou dos assistentes. A falta de competência, né? Talvez profissionalizar a arbitragem seria uma coisa interessante aqui no Brasil, que infelizmente, claro, mas não nunca foram disso. profissionais. Mas não precisa disso, não. Tem o VAR, cara, para ajudar a arbitragem. Pô, qualquer dúvida, vai lá no monitor, pô. Qualquer dúvida, vai no monitor. E vai escutar lá o que os caras estão falando para ele, porque eles traçam linha paralela, linha tridimensional, linha não sei o quê e tudo mais. Realmente dá para definir muito bem o lance que foi marcado, que foi assinalado. Entendeu? Então não tem como errar. É só seguir a imagem, que não dá para ter erros, cara. Uhum. Tá certo. E até a gente está gravando hoje, dia 24, mas no fim de semana teve um Flamengo e Palmeiras que o VAR errou o protocolo, né? E mandou seguir o jogo, depois falou, agora já era, né? Para o árbitro de campo. E um erro protocolar que não pode acontecer, claro, porque isso já é orientado no começo do campeonato, né? Que deve se esperar a revisão antes de continuar o jogo, né? Sim, com certeza. Nós vimos o lance lá que foi que o Gustavo Gomes sofreu uma penalidade e o árbitro estava de frente também do lance e poderia recorrer ao VAR, que com certeza se ele vai ver esse lance no monitor, ele daria penalidade, com certeza, porque o jogador do Flamengo foi nitidamente imprudente em atacar o Gustavo Gomes, que ele atacou o Gustavo Gomes. Não foi o Gustavo Gomes que veio ao encontro do jogador do Flamengo, foi o jogador do Flamengo que foi ao encontro do Gustavo Gomes. E o árbitro deixou barato, não quis saber de nada e acabou prejudicando o Palmeiras. É verdade, o Vidal esquece a bola e vai só no corpo do Gustavo Gomes, né? Ô Zenon, cara, você, fugindo também um pouco desse assunto agora, falei no começo do vídeo que você era um cara especialista em falta e lançamento.
bola parada no geral, né? Tinha muita qualidade nesse tipo de lance. Hoje em dia a gente vê muitos poucos cobradores no futebol brasileiro, né? Acho que até no futebol mundial a gente pode expandir isso. Você acha que essa diferença é por quê? Muitas vezes eu já vi alguns ex-jogadores, eu não sei se isso procede, falando que antigamente treinava-se pós os treinos, né? Cobranças de falta, pênalti, excessivamente, e hoje em dia muitas vezes não deixam, né, os preparadores, ou enfim, não deixam treinar esse tipo de cobrança depois dos treinos. Você acha que isso é um dos fatores, ou falta talento mesmo? Como é que é para você? Porque na sua época, principalmente, existiam muitos, né? No Brasil era comum ver cada time ter um especialista praticamente, né? Sim, sim. A cada rodada no nosso tempo, pelo menos 2, 3, 4 gols de faltas aconteciam na rodada, né? 2 ou 3 gols de falta. Hoje que a gente vê aí um campeonato brasileiro com 380 jogos, acontecendo 16 gols de falta, 18 gols de falta, entendeu? Então, eu acredito mais a falta de treinamento, cara. É a falta de treinamento, porque tudo melhorou para o atleta. A bola, então, nem se fala. A bola parece uma bolinha de ping-pong. Você bate nela, ela faz uma parábola assim, ó. Eu já fazia com aquele couro de vaca, antigamente, nós fazíamos, né? Porque todo time tinha um cobrador de falta, né? Então, nós fazíamos com aquela bola pesada. Com essa bola de hoje, os caras, eu ainda jogo com a seleção do Corinthians, a seleção do Brasil, Masters. Essa bola de hoje eu faço 7 curvas nela, para você ter ideia. Entendeu? Porque é uma bola que é impermeável, que ela não deforma, o peso dela é aquele lá, 400 gramas, não passa disso, entendeu? Então, eu acho que o que falta realmente é um pouco de treinamento para determinados atletas, porque não é qualquer um que é cobrador de falta. O cobrador de falta tem o dom de saber bater na bola, tá? Então, e se você aprimorar esse dom através de treinamentos, você decide jogos. Quem para você hoje é o melhor cobrador no futebol? Não precisa nem ser o brasileiro, pode ser o mundial, Zerão. Quem que você vê que tem esse talento ainda? Não vejo. Não vê vejo. Nenhum? Não vejo. Nenhum batedor assim que tem uma batida boa na bola, mas é o que eu falo, o cara que tem uma batida mais ou menos, se ele treinar esse tipo de fundamento, que é a cobrança de falta, ele pode se tornar especialista, cara. O problema está na comissão de preparadores físicos ou lá no departamento de fisiologia, que fala que o atleta vai ter uma carga muito excessiva no quadríceps, né? E principalmente no músculo adutor da coxa, que é o músculo que mais você exige, né? Na cobrança de uma falta, que é a batida interna do pé, né? Então, vai exigir muito mais do seu adutor. Embora também o quadríceps todo, né? O quadríceps da coxa, você também trabalha na hora de chutes, né? O que se poderia fazer? E é o que se fazia no nosso tempo. Às vezes a gente saía 20 minutos do treino que estava sendo realizado e ficava fazendo esse tipo de fundamento, cobrando faltas, chutando de fora da área, enfim. Eu fazia isso, olha bem, eu fazia tudo isso depois do treinamento e ainda ia para a faculdade. Tinha mais essa ainda. Eu tinha mais esse outro que eu te diria. Eu acabava o meu treino, jantava rapidinho e ia para a faculdade. Mas esse trabalho adicional, né, ainda? Então, eu cansado, mesmo assim, eu não deixava de fazer uma outra coisa que eu queria, assim, me formar em educação física, me formei, depois fiz outro curso ainda de administração de empresa, e jogando, e treinando pra caramba, entendeu? Então, eu acho que falta um pouco mais de vontade, realmente, de alguns atletas, ou uma coerência maior do preparador físico e também lá do pessoal da fisiologia. Tá certo, Cirão.
E você já citou até aí a seleção de Masters, o Corinthians de Masters. Você começou esse projeto faz tempo já, né? Como é que ele tá? Quais são os eventos que vocês estão fazendo? Explica um pouquinho pra gente. A gente faz jogos nos finais de semana, né? A gente realiza, pelo menos, eu participo de 90 a 100 jogos no ano, para você ter Caramba, ideia. tudo isso. Os atletas jogam aí 50, 60 jogos, no máximo, no ano, né? Eu jogo de 90 a 100 jogos no ano. Dá uma base de 8 a 9 jogos por mês, para você ter ideia. Então, o projeto ele já é sólido, né? O Master do Corinthians, a gente tem o respaldo da diretoria, E quanto à seleção brasileira de Masters, isso vem lá desde os tempos de Luciano do Vale, né? Quando eu participava, era integrante daquele grupo lá que foi tricampeão mundial, jogando contra as lendas do futebol da época, para você ter ideia, né? Então, a gente sempre deu continuidade nesse projeto também de futebol de Masters. E até hoje está aí. Sábado eu tenho um jogo, no outro domingo eu tenho um jogo no sábado, enfim, tem uns 10 jogos para fazer até final de setembro. O saudoso Luciano do Vale é um dos pioneiros do projeto, né? Tinha aquela Copa que você falou que foi tri, acredito que tenha sido a Copa acho que era a Copa Masters o nome, era isso? Que era a Copa do Mundo de Masters. Copa do Mundo de Masters com homenagem ao Pelé. Então era uma Copa Pelé, mas era uma Copa do Mundo de Masters, entendeu? Que eu disputei 4, disputei em 89, aqui no Brasil fomos campeões, aí depois teve nos Estados Unidos, em 1991, fomos campeões, e aí em 93 foi na Itália, aí nós chegamos até a semifinal e acabamos saindo na semifinal. E tivemos a última edição de Copa do Mundo de Masters, foi em 1995, na Áustria, e fomos campeões. Então, sou tricampeão na categoria Master. Era um projeto bem legal, eu já vi alguns lances, vários craques que jogavam, é bem legal de ver os lances, eu recomendo o pessoal que nunca viu, dar uma procuradinha no YouTube, que é bem legal. Você já falou, Zenon, desses craques também, a gente está indo para o fim aqui, eu preciso liberar o Zenon daqui a pouco. Qual foi esse de campo, assim, você enfrentou, muitos grandes jogadores, pegou craques, né, uma época de craques, né, que o futebol brasileiro, acho que até tecnicamente tinha melhores jogadores. Quem foi o melhor adversário que você enfrentou, aquele cara que você falou, putz, esse é embaçado? E o melhor companheiro que você teve também, Zenon? Cara, citar um apenas é muito difícil. Porque todo time tinha um cara embaçado, cara. Todo time tinha um cara embaçado. Que no Guarani, jogava derby e tinha de cá do outro lado, né? De cá, da Ponte Preta. Pegava um Botafogo de Ribeirão Preto, na época, tinha Sócrates, né? Tinha Sócrates. Enfrentava Flamengo, tinha Zico e companhia. Enfrentava Vasco, Roberto e companhia, né? Enfrentava Santos, Ailton Lira, Pita, aquela turma toda. Então, eram times bem formados, né? Times bem formados. O time do Fluminense, com Assis, Austin, Delay, enfim. Eram times que tinham dentro do seu elenco grandes atletas, grandes jogadores, né? Então, não dá para citar apenas um. E dentro de seleção brasileira, eu formei meio campo com Falcão, Zico e Sócrates, né? Esse era um quarteto que nos jogos que eu participei da seleção brasileira, praticamente estava lá. O Cerezo, o Falcão, Carpegiani, o Batista, né? E eu era companheiro de um desses caras aí, porque eu era o segundo cabeça de área, né? E na minha frente jogava Zico e Sócrates. Era difícil jogar com esses caras, Zenon? A gente se divertia pra caramba, cara, jogando. Vou te falar. A gente se divertia muito jogando. E tem um jogo que ficou muito marcado, né, na minha memória e no meu legado de seleção brasileira, que foi com aquela camisa ali, ó.
da CBD, aquela camisa da CBD. Foi o jogo contra a Argentina, no Maracanã, em 1979, com mais de 100 mil pessoas no estádio. E o Maradona estreando na seleção argentina aqui no Brasil. Maradona, com 18, 19 anos de idade. Então foi um jogo marcante, né? Para mim, em termos de seleção brasileira, e nós vencemos a Argentina por 2-1, gol de Zico e gol de Tita. E imagino que seja espetacular você jogar na seleção, principalmente no Maracanã. Mas você acha que faltou uma Copa para você, Zenon? Faltou jogar uma Copa? Você tem não digo essa mágoa, mas uma tristeza assim de não ter jogado uma Copa? Não, eu tenho indignação. Não tenho mágoa, não tenho mágoa, não tenho, entendeu? Não fico me lamentando com isso, mas indignado por não ter ido tanto na Copa de 82 como na Copa de 86, que eu estava na melhor forma técnica e física, né? Porque eu saí do Guarani, fui para o Corinthians e lá, então, eu já estava experiente pra caramba, com 25, 26 anos de idade, e dentro da seleção brasileira, então eu esperava, sim, que eu fosse para a Copa de 82. Mas o técnico tinha birra comigo, o cara tinha uma birra danada comigo, eu não sei o porquê, eu não sei se é porque eu fazia muito gol contra o time dele, e tirei ele de Libertadores e tudo mais, o cara criou uma birra comigo. E através dessa birra ele acabou me prejudicando, assim, em termos de história, né? Porque o meu legado eu tenho dentro de seleção, de clubes e tudo mais. Mas me causou essa indignação do cara ter essa birra comigo. Porque antes dele chegar na seleção brasileira, eu estava na seleção brasileira. Tanto na de 82 como na de 86. Entendeu? Eu estava na seleção. E aí o técnico saiu, entrou ele, em 82. 86 a mesma coisa. O técnico saiu, chamaram ele de novo. E aí eu fui deixado de lado. Azar dele, que ele poderia ter sido campeão, porque eu nasci para ser campeão. Ah, tá certo, tá certo. E a 82 tinha um baita time, seria um acréscimo ainda melhor, né, para aquele meio de campo, né, Zenon? Pelo menos antes da Copa do Mundo, jogava eu, Falcão, Zico e Sócrates. Às vezes com Batista, às vezes com Carpegiani também, né? O próprio Cerezo, que era outro baita jogador, mas eu estava lá, eu estava atuando, né? Dentro da seleção brasileira. E em 86 a mesma coisa, eu também estava lá, atuando como titular da seleção brasileira. Mas entrava o cara e me deixava de fora. Já que a gente tocou nesse assunto de seleção, Zenon, para a gente encerrar aqui, você acha que a seleção esse ano tem chance do Hexa, Zenon? Você vê que está preparada, o Tite está bem? Quais são os seus pensamentos aí, suas esperanças para o Brasil na Copa esse ano? Bom, eu vejo o Brasil como um dos candidatos, não o candidato. Eu vejo ele como um dos candidatos. Eu acho que o Brasil está na quarta, quinta posição na minha escala de melhores seleções. Porque à frente do Brasil eu coloco uma França, eu coloco uma Alemanha, uma Inglaterra, uma Bélgica, e aí depois aparece Brasil. Isso na minha concepção. Tá? Sim. Só que é assim, é apenas uma teoria. É uma teoria. A prática pode ser diferente. O Brasil pode chegar lá no Catar e apresentar um grande futebol e superar todas essas seleções, mas no momento, na teoria, eu vejo o Brasil assim numa quinta posição. E vejo ao lado do Brasil a Argentina, aqui da América do Sul. Eu cito essas duas seleções como as melhores representantes, né, para essa Copa do Mundo. Então eu vejo o Brasil assim, um dos candidatos, mas não o candidato. Você gosta do estilo de gestão de grupo assim do Tite, Zenon? Eu tinha tirado depois da Copa da Rússia. Eu tinha tirado toda a comissão técnica. Tinha formado uma nova comissão para essa Copa do Catar. Por que você acha isso, Zenon? Porque ele perdeu. Ele teve a chance.
Ele teve a chance dele na Copa do Mundo. Não conseguiu nada. Entendeu? Então, eu acho que ele, tudo bem, teve a sua oportunidade, não conquistou, então, para mim, teria que sair e dar um lugar para outro. Porque seleção não pode ser eterna, o mesmo treinador. Tem que ser o mesmo treinador a partir do momento que ele ganhe. Se ele ganhasse, tudo bem, permaneceria no cargo. Perdeu, tem que cair fora. Mas deixaram, então agora não pode mexer mais. Claro, as vésperas da Copa agora é torcer para ir com tudo para cima, né? É isso aí. A gente vai encerrando aqui, está acabando o nosso tempo. Só agradecer ao Zenon. Zenon, muito obrigado pela sua participação. Muito legal bater esse papo, contar um pouquinho de um dos grandes da história do Corinthians, da seleção do Brasil aí. Por favor, divulga seu trabalho, suas redes sociais, o que você quiser agora aí para encerrar. Bom, eu tenho o Instagram, né? Zenon Camisa 10. Quem quiser assistir alguma coisa diferente, entre lá no Zenon Camisa 10 que você vai ver muitas coisas interessantes e diferentes. E você vai me conhecer melhor como atleta, né? Ou batendo falta, ou fazendo gol de fora da área, ou fazendo peripécias, que eu gosto de fazer algumas peripécias. Canto também, eu sou cantor, gosto de cantar, né? Então tem uma variedade de coisas para vocês apreciarem. Sou comentarista de programa, hoje em YouTube, chama Tá na Hora do Esporte, é um programa que vai ao ar de segunda a sexta, da meio-dia até a 1h. Programa bom, muita informação, trabalha eu, um outro ex-jogador, Juninho Fonseca, que foi zagueiro comigo do Corinthians, esteve na Copa de 82, e o apresentador Nando Medeiros. De segunda a sexta, da meio-dia a 1h. Tá na Hora do Esporte. Vou deixar o link aqui embaixo, claro, do Instagram também do Zenon, para quem quiser dar uma moral lá, por favor, ajuda aí, porque é sempre importante, né? Não vai se arrepender, não vai se arrepender, porque vai ver coisas diferentes. Tá certo. Eu já vi o Instagram do Zenon lá, tem bastante lance, é bem legal para vocês aí que não conhecem, vale a pena dar uma olhada. A gente vai ficando por aqui, pessoal, muito obrigado. Aí, se puder dar o like, comentar o que você achou, essas coisas de todas, a gente agradece. E até uma próxima, fechou? Valeu!